Então, oficialmente, pessoal, boa noite a todos. Eu sou a professora Vanessa de Cássia Pistoia Mariani. Trabalho nesse semestre com vocês a disciplina de Diversidade e Educação Inclusiva, aqui no curso de Matemática à Distância, promovido, então, realizado em parceria entre o IFFAR e a UAB, a Universidade Aberta do Brasil. Hoje, então, estamos aqui para a nossa segunda web aula ao vivo. Estou gravando também para depois disponibilizar aos colegas que por algum motivo não puderam participar, mas para assistirem e se interarem, então, das discussões que nós vamos realizar hoje. Não? Clarice. Tenta entrar e sair de novo, Clarice. Isso. Vamos aguardar um pouquinho ela retornar. Problemas da internet. Então, vamos para a nossa segunda aula e hoje nós vamos estar, então, fazendo, uma conversa e revendo algumas coisas em relação... Oi, Clarice, nos escuta agora? Clarice? Nos escuta agora? Que bom. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouco hoje, então, e resgatar alguns dos principais conhecimentos que nós abordamos na disciplina, que são muito significativos, e vão ser muito úteis, e já devem estar sendo agora no estágio, para as práticas de vocês, e também para depois vocês finalizarem essa disciplina de maneira formal, realizando a nossa atividade avaliativa final. Eu sei que a atividade avaliativa final, ela vai ser no polo, nós somos informados que agora a prova para vocês, ela retorna no formato presencial, então tenham bastante calma, são questões de múltipla escolha, no final nós vamos conversar mais um pouquinho sobre a atividade avaliativa em si, mas as questões eu já adianto para vocês que vão ser muito semelhantes com as que nós fizemos nos questionários ao longo da disciplina. Tá? Naquele mesmo padrão. Então, estudem, se interem, principalmente de alguns aspectos que eu vou levantar lá no final da nossa web aula hoje, para vocês irem bem preparados para essa prova, certo? Mas essa aula aqui não é só para a prova, Essa aula é para nós conversarmos e para vocês me darem um feedback, do que foi mais compreendido, o que não foi, se ainda é necessário alguma revisão nesse módulo, a gente pode fazer mais alguma revisão sobre alguma temática que esteja sendo, então, pertinente, ao estágio de vocês e às práticas que vocês já estão se desenvolvendo. Certo? Dou boa noite a todos, estou anotando aqui já o nome de vocês. Vocês sabem que além das nossas avaliações, atividades e avaliações formais, nós temos a parte qualitativa também, que diz respeito, então, a todas aquelas atividades que vocês fazem ao longo das nossas disciplinas lá no Moodle e que não são, exatamente as atividades avaliativas fixas. Então, a gente também atribui uma nota, mais, digamos, em relação à qualidade a essas outras participações. A responderem as questões extras que estão lá e também as participações na medida do possível aqui nas web aulas. Fico muito feliz com a presença de vocês, sei que vocês estão num período bem crítico do curso, com as práticas, com os estágios, com disciplinas começando agora, sei que começou PEC, finalizou Libras, então... mas faz parte do mundo acadêmico, Todos nós temos durante o mundo acadêmico, durante os semestres, esses picos de atividades. E é importante a gente se organizar e ter, então, uma organização para isso. O Alisson pergunta, a prova vai ser junto com a álgebra dia 28, no mesmo dia, na parte da manhã? Você tem que perguntar, Alisson, para o pessoal da coordenação. As atividades avaliativas não são marcadas por nós, professores, e sim pela coordenação do curso. A gente só recebe um e-mail informando. A data que eu tenho para a prova de vocês é dia 28, a prova já está pronta e eu já agendei o horário de disponibilização. Mas daí eu gostaria de pedir para ti, para te confirmar com a tua tutora, com as tutoras, Por mim, Vanessa, nós podemos alterar. Não tem problema nenhum, a prova está pronta, é só eu remarcar. Agora, a coordenação do curso é que tem que liberar. Eu acredito que não deva ser dia 28 também, eu acredito que deve ser uma prova por dia. Tá, mas talvez tenha que confirmar. Diga, Rui, boa noite, tudo bem?
Aham. Ah, sim, sim. Tá bom, eu reabro, pode deixar. Reabrir o último avaliativo, Ricardo, ou o último só de relações, que não era avaliativo? Ricardo, não, desculpa, Rui. Tá bom. Isso, eu li o Ricardo. Pode deixar que eu vou reabrir para você, tá? Certinho. Maria, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Geralmente, quando tinha presencial, a gente fazia duas provas no mesmo dia. E, por exemplo, eu que moro em Santa Maria, para ir até Candelária. Ah, sim. Tá. Antes da pandemia, a gente fazia duas. E tinha um prazo grande para elas, Maria? Eu não sei porque eu nunca fiz, né? Então. Não, a minha são 10 questões, tá? São as questões basicamente muito similares às questões dos questionários que nós tivemos ao longo da disciplina. 2 questões valem 1 ponto e 8 questões valem meio ponto. Eu fiquei com medo de colocar só 6 questões, e daí, por algum descuido, vocês erram e já perdem muito da nota, né? E a gente se preocupa com essa questão, né? Como são questões objetivas, elas não são dissertativas, qualquer equívoco, então, pode gerar um problema para vocês. Tá? Então, mas basicamente é estudar aquele questionário os questionários que vocês já acessaram, tá? Diga, Rui. Acho que não, eu acho que não precisa. Eu acho que vocês vão ler tranquilamente o conteúdo, né? Hoje eu já vou dar mais uma revisada, nós vamos bater em alguns conceitos chaves, Rui, e acho que vai ficar bem tranquilo de vocês responderem, tá? Quem fez as atividades ao longo dos módulos ali vai fazer a prova bem tranquilo, certo? E depois nós temos também a substitutiva para caso alguém tenha atestado médico, e depois nós temos o exame, tá? E eu vou avaliar também essa parte qualitativa de vocês, certo? Vamos lá, Clarice. Isso. Dia 1º de junho está agendada a prova substitutiva. Isso. É só avisar também. Isso, avisa a coordenação, que a coordenação já entra em contato e me dá o nome para mim poder disponibilizar, especialmente para quem entrou com o recurso da substitutiva, tá, Clarice? Bem tranquilo. Mais alguma dúvida inicial assim? Não? Então vamos para a aula mesmo. Vou colocar aqui os nossos slides para a gente fazer uma atividade. Diga, Rui. Uhum. Certo. Então seria interessante deixar elas abertas das 8 às 13, né? Será que o polo permite que vocês fiquem lá até às 13 horas? Ótimo.
Mas Rui, eu falo com a Andressa e falo também com a professora Silvana e o nosso coordenador para a gente tentar viabilizar e para que seja melhor possível para vocês. Acho que também não vai ter problema, né? Os nossos tutores de polo ficaram tanto tempo, né, distantes também, acredito que eles vão entender o quanto agora é importante para vocês, né, esse apoio maior, tá? Vou tentar interceder sim, não tem problema, tá? E qualquer coisa eu combino com o Renan também, tá? Certo? Então, vamos lá. De nada. Vamos lá, então. Então, nossa disciplina, Diversidade e Educação Inclusiva. Chegamos, então, ao dia 16 de maio, as últimas semanas da nossa disciplina, conversamos bastante, né? Acredito que vocês tenham tido várias leituras ao longo dessas 75 horas da aula. É uma disciplina um tanto quanto teórica, né? Mas a gente consegue visualizar muitos aspectos práticos ao longo da disciplina. Então, eu gostaria, nesse primeiro momento, de propor para vocês uma atividade mais interativa, né, através, então, do Mente ou que vocês podem acessar através, eu vou colocar o link ali no chat e também aqui do nosso quadro, deixa eu só minimizar aqui, para que vocês tentem me responder essa relação em que vocês estão, deixa eu colocar aqui, pronto, tentem acessar para mim, vocês estavam visualizando aqui a apresentação, né? Sim? Vocês estão visualizando a apresentação? Não? Não? Tá. Ah, tá. Isso, tá. O link é para vocês acessarem e vocês vão me responder uma pergunta. Agora eu vou projetar de novo, tá? Só um pouquinho. Podem ir respondendo lá, acessem e respondam. A pergunta é: que relação existe? Tá aqui, ó. Qual é a relação entre inclusão e... Deixa eu achar meu link aqui. Aqui. Qual a relação entre inclusão e diversidade? Vocês conseguem visualizar o que eu estou apresentando aqui a tela? Sim? Sim? Tá. Isso. Então, vocês vão acessar o link ali que eu mandei no chat e vão tentar responder para mim em 2 palavras. Qual a relação que vocês percebem que existe entre os termos, né, entre as palavras, entre os conceitos que nós estudamos de inclusão e diversidade? Será que há alguma relação entre elas? Por que nessa disciplina inclusão e diversidade estão juntas? Né? Esses 2 termos estão juntos, expressando algum tipo de elo. Aonde é que se relaciona inclusão e diversidade? Vamos lá. Quero que vocês respondam para mim, que eu vou ir projetando aqui as próprias respostas de vocês para a gente conversar. Estão conseguindo acessar? Não, vocês só vão clicar ali e vocês vão digitar 2 palavras que se relacionam a inclusão e a diversidade. Eu vou abrir aqui para vocês verem, ó. Aperta aqui. Ó, vocês estão vendo a pergunta? Qual a relação entre inclusão e diversidade? Aí vocês vão escrever qual a relação que vocês acham numa pequena frase e na outra pequena frase. E depois enviar. Esse é um mural, uma nuvem de palavras que a gente vai fazer a partir da participação de vocês. Ó, já tivemos palavras. Incluir as diferenças, mudança, comportamento. Vamos ver quem mais consegue participar. Qual a relação entre diversidade e inclusão? Vamos lá, quem mais colabora? Preencham as 2 lacunas ali. É só clicar ali no
Pode ser mais que uma palavra? Pode ser mais que uma palavra. Se quer colaborar de novo, pode colaborar de novo, não tem problema. Vamos lá, vamos ver quem mais que escreveu. Lá, ó, respeito, empatia, incluir diferenças, mudança de comportamento. Quais serão as outras relações que a gente tem entre inclusão e diversidade? Vamos ver. Ó, mais palavras. Quem mais colabora com nossa nuvem de palavras aqui? Alguém ainda não conseguiu participar? Vocês já tinham usado esse recurso? Tá. Ai, por isso, desculpa, eu não apresentei porque eu achei que vocês já tivessem usado. Bom, esse recurso, ele se chama Mente, né? É de um site que se chama Mentimentor, depois eu vou mostrar para vocês no início. A gente, prof, cria uma conta no Mentimentor e pode criar vários recursos para os alunos que estão trabalhando de forma online estarem participando e tornarem a aula um pouco mais dinâmica. Então, aqueles murais colaborativos que vocês sempre fazem no começo das disciplinas, eles também vêm dessa plataforma, né? Muitas vezes a gente faz aqui a partir do Mente. E também essas nuvens de palavras, que são palavras instantâneas que os alunos respondem e que a gente vai formando, então, um mural a partir das falas de todos, ó. E ele é automático, no momento em que vocês colaboram lá, ele já vai estar aparecendo aqui para o professor e o professor vai poder estar mostrando em tela também, assim como está acontecendo. Vamos ver aqui se temos mais alguma atualização. Pronto. Todo mundo participou? Posso fazer a exploração? Aqui, isso, então, olha, agora teve bastante coisa, vamos lá, olha, tem até um nome, o Alisson colocou o nome dele inteiro. Vamos lá, então. Quanto maior a palavra que aparece aqui na nossa nuvem de palavras, é porque mais pessoas digitaram ela lá na hora da resposta. Então, quanto mais palavras aqui, mais vezes ela foi escrita, né, pelos respondentes. Então, a nossa maior palavra se refere à igualdade, né? Então, vocês entendem que a relação entre inclusão e diversidade, ela se dá através de um processo de igualdade, né? De comportamento, de inclusão de diferenças, de mudanças, de empatia, de representatividade, acessibilidade, respeito, relação, e que elas são necessárias, elas são coexistentes, né? Então, ao longo da disciplina, a gente consegue perceber, né, o quanto a inclusão se faz importante nesse processo. O quanto o processo da inclusão, ele é desafiador, né, e muito pertinente para as nossas práticas educacionais. Nós, como professores, precisamos realizar a inclusão. Porém, a inclusão, ela não se refere somente aos alunos com deficiências ou dificuldades de aprendizagem. A educação inclusiva, ela é muito maior que isso. Ela não se dá só para os alunos que nós tínhamos sempre o rótulo ou ditos como especiais. A educação inclusiva, ela deve ser promovida para todos que necessitam, todos que possuem qualquer tipo de diferenciação dentre um grupo mais homogêneo que a gente tenha na escola. Por isso que dentro dessa disciplina, além de nós trabalharmos sobre alguns tipos de deficiência, alguns tipos de distúrbios, de diagnósticos, né, como o autismo e outros tipos de espectros, né, nós temos também a questão
da educação indígena, da educação quilombola, das cotas que apareceu em algum momento da disciplina, né, da educação para os direitos humanos, da educação em gênero. Então, todos esses públicos, eles possuem características que trazem uma diferenciação. Eles eles possuem características próprias de um público. Por isso, quando eles estão, né, em meio aos processos educacionais, todos os professores precisam trabalhar de forma inclusiva com eles. Né? Nós falamos em educação indígena voltada ao público indígena específico, lá na escola indígena. Mas se nós recebermos um indígena nas nossas aulas ditas normais, né, nas nossas turmas regulares, nós precisamos realizar a educação inclusiva com aquele aluno que possui uma cultura e hábitos diferenciados, né, que são validados pela nossa sociedade. Então, a educação inclusiva, ela se dá para isso, para todos os públicos, não só para a questão das deficiências. Então, conceitos que a gente tem que tentar, né, deixar claro para a hora das nossas atividades e principalmente para as nossas práticas educacionais. Educação inclusiva significa pensar em uma escola que é possível o acesso e a permanência de todos os alunos. Acesso e permanência. Eu não posso somente garantir o acesso, eu não posso somente garantir a matrícula, eu tenho que garantir a aprendizagem, o convívio, o crescimento, o sucesso escolar daquele aluno. O que é o sucesso escolar daquele aluno? O sucesso não é só a aprovação. O sucesso é a construção de um conhecimento significativo que ele consiga aplicar na vida dele, né? E onde os mecanismos de seleção e discriminação, até então utilizados, são substituídos por procedimentos de identificação e remoção de barreiras para a aprendizagem. Vejam que conceito lindo, né? Escrito por Plesch, Fontes, Glatt e Blanco. Né? Vejam a riqueza disso, né? Então, a substituição da seleção, da discriminação, por procedimentos de identificação. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Cada um de nós é diferente na sua essência. Mas as nossas diferenças, elas podem ser conciliadas e elas são, inclusive, né, utilizadas e devem ser utilizadas para proporcionar um crescimento maior de todos a partir das nossas próprias diferenças. Para tornar-se inclusiva, a escola precisa, deixa eu só baixar aqui os marcadores aqui. Para tornar-se inclusiva, a escola precisa formar seus professores e equipe de gestão, bem como rever as formas de interação vigentes entre todos os segmentos que a compõem e que nela interferem. Isso implica em avaliar e redesenhar sua estrutura, a organização, o projeto político-pedagógico, os recursos didáticos, as práticas avaliativas, as metodologias e as estratégias de ensino. Esse conceito, essa informação, nós já conversamos lá na educação de jovens e adultos, vocês lembram? E na educação profissional. Nós precisamos sempre, e é dica para a prova também, né? Nós precisamos sempre estar atentos ao público que nós estamos trabalhando. Cada turma é uma turma, cada realidade é uma realidade. Né? Então, nós precisamos, o professor precisa adaptar as suas práticas em relação às modalidades de ensino e ao público em que ele vai estar trabalhando. E com a educação inclusiva não se faz diferente, né? Quanto mais diversa for a minha turma, mais eu, professor, vou ter que me reinventar e reorganizar as minhas práticas para que elas, então, consigam ser, né, realmente inclusivas e que proporcionem esse sucesso escolar. Bom, a legislação da inclusão, vocês vão ver que a legislação ela é bem ampla, né? Mas eu vou estar cobrando um pouquinho mais na prova somente a parte da inclusão na LDB, tá? Então, só para apresentar a título de relembrar algumas coisas, né? A Constituição de 88, ela já traz, então, a questão, né, da igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Então, se percebe que é importante, essa inclusão vem desde lá, né, esses processos inclusivos. A Lei 7.853, de 89, ela traz a questão do apoio aos alunos com deficiência, é importante também. A Declaração de Salamanca foi um grande marco em 1994, né, que trouxe, então, muito
muita legitimidade a esse processo da inclusão, principalmente no que se refere às crianças com necessidades educacionais específicas, né? Então, ela legitima muito a inclusão com esse público em específico, e é muito importante também estar à disposição de vocês. E daí, então, que eu peço mais ênfase na hora dos estudos é as questões da LDB, usando como base o próprio material que eu ofereci para vocês, que está lá no nosso Moodle, disponibilizado, né? Principalmente no artigo 58 e 59. Então, no 58, entende-se por educação especial, para efeitos dessa lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. No atendimento educacional, será feito em classes de escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas de cada aluno, não for possível sua integração em salas comuns ou de ensino regular. No artigo 59, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o quê? Inciso 1º, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Então, o aluno da educação inclusiva, ele é legitimado pela lei para ter um currículo específico. Muitas escolas ainda não entendem e não promovem isso na inclusão. O que eu quero dizer com vocês a partir disso? Se eu tenho um aluno que está cursando a licenciatura em matemática, e ele é um aluno pertencente, né, à inclusão, com pareceres, né, tudo certinho, eu preciso fazer uma adaptação curricular dentro da licenciatura em matemática para esse aluno. É um direito dele, e um dever da escola, da instituição. Eu preciso adaptar métodos e recursos para que ele consiga acompanhar as aulas e desenvolver seu conhecimento. Ele também tem direito a uma terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude das suas deficiências e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para superdotados. Então, a terminalidade é uma adaptação na questão do diploma final do aluno, apresentando quais foram as suas condições de aprovação e quais são as suas limitações para o mundo do trabalho. Também é um termo que vai junto com o diploma, né, que vai então mostrar para a sociedade, bom, ele é um aluno incluído, ele é um aluno formado, porém ele não consegue. E daí a gente vai descrever o que ele não consegue. Ele consegue, ele está apto a tal coisa, ele não está apto a. Então, apresentando também que ele foi promovido, né, ele teve aprovação, porém ele não é um aluno com todas as habilidades que o curso desenhou para o público normal. Então, ele conseguiu alcançar algumas daquelas habilidades. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para o atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses alunos nas classes comuns. Todos os alunos da inclusão têm direito, e todos os professores também têm direito a essa capacitação. Né? Não adianta a gente só trazer também aqui os direitos dos alunos, né? Nós, professores, também temos direito e precisamos, né, que as nossas redes de ensino, as nossas mantenedoras, promovam cursos de capacitação para que a gente consiga, então, atender sempre a esses públicos. Lembrando que a Prof. Estela deve estar conversando com vocês, né, sobre a PEC, e a Prof. de Libras, eu não lembro o nome, mas elas devem também ter reiterado nessa fala que a gente sempre faz. Por mais que a gente estude muito sobre educação inclusiva, sobre diversidade, sobre alunos, né, com deficiências ou necessidades educacionais específicas, nós nunca vamos estar totalmente preparados para atendê-los, pois cada um vai ter um desenvolvimento diferenciado. Então, é muito difícil pegar 2 alunos iguais, né, com a mesma limitação. Então, é importante que a gente sempre tenha, no momento que eu receba esse aluno, eu, como prof, né, solicite para a gestão, para a direção, um apoio,
para educadora especial da escola, né? Ou a professora que trabalha lá na sala do apoio, para ela poder me ajudar, então, nessas questões de formação, para mim poder trabalhar com esse aluno. A educação especial para o trabalho, visando sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, diante da articulação com órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentarem uma habilidade superior na área artística, intelectual e psicomotora. Então, esses alunos, eles precisam, no momento em que eles recebem, né, essa formação, essa terminalidade ali do ensino, eles precisam ser inseridos no mercado, no mundo do trabalho, mas um mundo do trabalho adequado às condições que eles tenham, né, de interação, de crescimento e de realização pessoal e profissional. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis, então, para o respectivo nível regular. Aqui também temos a outra lei, a Lei 12.764, de 2012, que, então, se refere basicamente à proteção dos direitos da pessoa com o transtorno e espectro autista, né? Uma lei relativamente nova, né? Tem 10 anos e que está sendo muito utilizada, que está sendo muito implementada porque nós temos um diagnóstico, um público com autismo muito grande inserido nas nossas escolas, né? Então é importante que vocês conheçam, que vocês saibam e que vocês também perpetuem esse conhecimento, né? Disseminem esse conhecimento para as famílias desses alunos, para as direções, né, das escolas na qual vocês já estão inseridos. Nós temos também o Plano Nacional de Educação, né, o PNE, a Lei 13.005 de 2014, que já está finalizando, né, agora em 2024 ele já finaliza, mas que traz, então, na sua meta 4, o quanto, né, uma meta que é a universalização para a população de 4 a 17 anos com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação do acesso à educação básica e ao AEE, ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com garantia do sistema educacional inclusivo, salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados. Então, que esse atendimento, que essas matrículas sejam efetivadas na educação básica e que esses alunos, além da sala regular, tenham o atendimento do AEE na escola com profissionais capacitados e com qualidade de ensino. Temos também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, então, que traz um guia, né, de atuação do Ministério Público das pessoas com deficiência, então, para garantir, então, os direitos, tá? Mas, dentre todas essas leis que eu citei para vocês, a que mais eu vou cobrar na hora da nossa atividade avaliativa é a LDB. Depois nós estudamos também sobre acessibilidade, né? O que é acessibilidade? O que vocês lembram que se refere à acessibilidade? O que é acessibilidade para vocês? Vamos lá, quero ouvi-los. Acessibilidade, não sei se eu estou certa, né? Mas ao meu ver é mais para deficientes físicos. Não sei se, como diz assim, por exemplo, as cadeirantes, então, ter aos cegos, ter aqueles chão, por exemplo, Isso, aquelas coisas salientes, né? Os tachões salientes, né? Piso tátil, isso. Que mais? Quem mais pode contribuir? O que é acessibilidade? Será que é só para os físicos? Vamos ler nosso conceito aqui, ó. A acessibilidade é condição fundamental e imprescindível a todo e qualquer processo de inclusão digital e se apresenta em múltiplas dimensões, incluindo aquelas de natureza atitudinal, física, tecnológica, informacional e comunicacional. Então, ela é um pouquinho mais ampla, né? Ela traz várias formas, e aqui no nosso texto eu apresentei para vocês as várias formas de acessibilidade. Então, o que é acessibilidade? É tornar a escola um ambiente acessível àquele aluno. Vamos pensar num aluno. Eu tenho um aluno com nanismo, né? Ele tem uma baixa estatura. E ele está lá no 9º ano do ensino fundamental.
numa sala de aula, com pessoas, né, de uma altura padrão, dita como normal. Quais são as formas de acessibilidade que eu vou promover para o meu aluno? O meu aluno, ele estuda no 3º andar. Bom, a escada ele consegue subir. A classe do meu aluno com nanismo, será que ela tem que ser uma classe normal ou ela pode ser adaptada, uma classe um pouco mais baixa para que ele consiga alcançar as pernas no chão, como todos nós, e ter uma condição de saúde melhor, né? Então, essa acessibilidade é garantir o acesso e o andamento do processo educacional. Não só a entrada na escola, mas o acesso a todos os lugares da escola. Por exemplo, outro exemplo, né? O banheiro, a pia. A pia, ela tem que ser adequada ao tamanho desse nosso aluno também. Então, quando eu torno uma escola acessível para um cadeirante, quase que sempre eu já torno um pouco acessível ao aluno com nanismo. Então, é pensar em todos os espaços. A biblioteca. O aluno vai ter que ir lá retirar obras na biblioteca. Ele é do 9º ano. As obras do 9º ano, geralmente, são as lá de cima. Mas nessa escola, vamos ter que se pensar que o aluno com nanismo está no 9º ano. Então, os livros do 9º ano vão ter que ficar, né, de literatura, que são mais, mais condizentes com a realidade do público do 9º ano, vai ter que estar mais acessível, mais baixo para esse aluno poder acessar. Na hora da merenda, né, tem a bancada lá do refeitório, ele consegue pegar, ele não consegue pegar. Então, temos que pensar em todas as formas de tornar a escola e o conhecimento e a socialização mais acessível para ele. Vamos pensar em alunos com baixa visão. A acessibilidade para esse aluno com baixa visão pode ser o aumento dos materiais impressos. Eu estou tornando o conhecimento mais acessível a ele. Né? Se ele não tem um caso de cegueira, ele tem apenas uma baixa visão, todos os materiais vão ter que ser ampliados. Essa ampliação, esse recurso de ampliação, né, ou uma lupa, isso é trazer tecnologias assistivas e transformar em um recurso acessível para ele. Vamos verificar ali na nossa apresentação algumas formas de acessibilidade. A primeira é que a colega falou, acessibilidade arquitetônica. Deixa eu só ampliar aqui. Senão fica muito pequenininho. Acessibilidade arquitetônica. Então, barreiras físicas nos recintos internos e externos e também nos transportes coletivos. Né? A gente tem que pensar que esse aluno tem todo o deslocamento ainda até a casa dele. A acessibilidade comunicacional. Sem barreiras na comunicação interpessoal, face a face, na língua de sinais, na linguagem corporal, na linguagem gestual, na comunicação escrita, jornal, revista, livro, carta, que deve incluir textos, inclusive em braille, quando nós tivermos alunos cegos, textos com letras ampliadas, que é o exemplo que eu dei para vocês, né, para alunos com baixa visão, notebook, e outras tecnologias e comunicação visual que possam favorecer a essa acessibilidade digital, né? Inclusive, quando nós temos alunos... Só um pouquinho, com licença. O prof tá meio gripadinha, quase como toda a população, né? Assim como quando nós temos alunos, então, com deficiência motora, né? Problemas nas mãos, nós temos vários tipos de teclados já adaptados para também permitir na comunicação deles através dos computadores. A acessibilidade metodológica, essa é mais fácil, talvez para nós professores, né? Sem barreiras nos métodos e técnicas de estudos, com realização de adaptações curriculares, aulas baseadas nas inteligências múltiplas, usos variados de estilos de aprendizagem e participação de cada aluno nessa dimensão. Os conceitos de avaliação são refletidos na direção do desenvolvimento de aprendizagem de todos os alunos, né? Então, a acessibilidade metodológica, ela é, sim, muito mais minha do professor do que da própria escola, né? A acessibilidade instrumental, sem barreiras nos instrumentos e utensílios de estudos. E daí a gente entra lá nas tecnologias assistivas que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Como o uso do lápis, da caneta, do transferidor, da régua, do teclado, do computador, de outros materiais pedagógicos. E de atividades diárias, como o suporte da tecnologia assistiva para comunicar, fazer a higiene pessoal, vestir, comer,
andar, tomar banho, para atividades de lazer, esporte e recreação. Então, através da tecnologia assistiva, a gente consegue promover essa acessibilidade instrumental. O que é a tecnologia assistiva? É o desenvolvimento de alguns recursos adaptados que vão facilitar a vida do meu aluno, né? Que vão permitir que o meu aluno segure o lápis se ele tem um problema motor, né? Que vão permitir que ele vá comer com autonomia na hora da refeição, se ele também tem um problema motor, né? Principalmente a acessibilidade, ela se dá na questão motora. A acessibilidade programática, sem barreiras invisíveis embutidas em políticas públicas, expressas em leis, decretos, portarias, resoluções, medidas provisórias e em regulamentos institucionais escolares, empresariais e comunitários. Então, perceber, né, analisar que os editais que tem na escola, né, as bolsas de estudo, as gincanas, né, tarefas simples na escola, elas são também acessíveis, né? Se eu vou fazer uma gincana, eu tenho que pensar em tarefas para os alunos tidos como padrão da escola, com alguns alunos que têm algumas dificuldades de aprendizagem, com alguns alunos que vão ter restrição da atividade motora, para que a atividade a escola seja inclusiva em todos os momentos. Então, nós vamos precisar desse público e incluir esse público sempre em todas as situações. Acessibilidade atitudinal, por meio de programas e práticas de sensibilização e conscientização das pessoas em geral e da diversidade humana, causando uma quebra de preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. Então, também tentar superar essa questão, né, da discriminação com as pessoas com algum tipo de limitação. E daí nós entramos, então, como eu falei para vocês, né, nas tecnologias assistivas. O que são? É o termo usado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover a vida independente e inclusão. Então, a tecnologia assistiva nada mais é do que um recurso para me tornar aquele aluno independente e incluído dentro da minha escola. É isso que eu tenho que pensar. E ele não pode ser independente e incluído se ele não tiver à disposição deles alguns recursos, principalmente no que se refere às questões motoras. Daí eu trago para vocês aqui alguns tipos, né, de tecnologias assistivas. O primeiro, auxílio para a vida diária. Então, os materiais, né, para alimentação, para comer, né, que esse aluno tenha. Se o aluno não consegue segurar, a gente tem que desenvolver algum tipo de borracha, alguma coisa que ate, conversando com a educadora especial da escola, conversando com a família, né, buscando, então, trazer mais possibilidades de inserção desse aluno. Comunicação aumentativa e alternativa. Aqueles alunos que têm baixa visão, né? Recursos tecnológicos, a ampliação, lupas. Então, várias formas, aplicativos, softwares, que vão, então, impulsionar a questão da comunicação para alunos que têm uma restrição de comunicação. Recursos de acessibilidade ao computador, teclados diferenciados, programas com leitura de voz, leitor de voz, né, no texto, para que eles consigam, então, ler e entender o que eles estão fazendo, síntese de voz, teclados em braille, impressoras em braille, então, aspectos que vão facilitar essa interação. Sistemas de controle do ambiente, né? Para as nossas escolas, talvez esse seja um dos mais difíceis, né? Controlar, então, trazer para o aluno um controle do ambiente em que ele está através de aparelhos remotos ou eletroeletrônicos, né? Abrir portas, fechar porta, janela. Então, isso já é uma coisa um pouco mais complexa para a estrutura das nossas escolas, mas que também é uma tecnologia assistiva. Projetos arquitetônicos de acessibilidade, então, placas indicativas, quando tivermos alunos cegos, né, placas em braille por todos os espaços, material impresso em braille, quando temos alunos cegos, né, os tachões, o piso adaptado, rampas, então todo esse processo que é necessário para que ele consiga ter a autonomia dentro desse espaço. Órteses e próteses para alunos, então, que tem algum tipo de problema em membros físicos, membros artificiais, né, ou recursos ortopédicos, então, para fazer essa adaptação a esse público também.
Adequação postural, né? Alunos, então, cadeirantes que têm que trocar de cadeira, as cadeiras precisam ser especiais para poder ficar, não ter o risco da queda. Alunos que não conseguem sair da sua cadeira, né? Com almofadas, assentos arquitetônicos, então, para que eles consigam ter uma comodidade melhor pelo tempo que eles vão ficar no nosso espaço escolar. Auxílios de mobilidade, né? Andadores, muletas, cadeiras de roda, quando recebemos algum aluno com essa dificuldade. E auxílios, então, para cegos ou com visão subnormal, que são os nossos cão-guias também que a gente tem. Claro, a escola, ela não é responsável pelas tecnologias assistivas. A escola é uma parceira das famílias para que se busque essas tecnologias assistivas. Por que vocês, professores de matemática, precisam saber disso? Porque vocês vão ser pessoas que vão estar convivendo com essas crianças em sala de aula e vão poder, então, mostrar para a família que essas tecnologias assistivas existem, que essas possibilidades de adequação, de emancipação desses sujeitos, de inclusão e de autonomia existem, e que as famílias precisam, então, buscar, né, assistente social, o setor de saúde do município, conversar, né, buscar as entidades parceiras que às vezes nós temos nos municípios, que trazem essa questão de auxílio nas mobilidades, né, para que a gente consiga, então, trazer esses recursos para os nossos alunos. Auxílios para surdos ou com déficit auditivo, então, né, vários equipamentos, aparelhos para surdez, telefones com teclado, então vários recursos. E adaptações em veículos, as nossas frotas de ônibus escolares e ônibus, então, também ônibus normais que fazem a linha nas escolas, né, para que eles sejam adaptados aos nossos alunos cadeirantes, aos nossos alunos que têm alguma limitação. As políticas afirmativas. As políticas afirmativas, elas surgem, então, para quê? Para complementar as questões vinculadas à inclusão, principalmente desenvolvida no primeiro momento aos alunos com necessidades educacionais especiais ou específicas, legitimados já, né, amparados por lei. Surgem, então, as novas políticas afirmativas que buscam a inclusão não só dos alunos com necessidades educacionais específicas, mas de todos aqueles outros públicos que nós apresentamos na segunda parte da disciplina para vocês, que vão se voltar, então, também para diversidades, né? Para públicos com diferenças culturais, reconhecidas, e que precisam ser, então, inseridos dentro do contexto escolar. Então, eu trago aqui uma fala também bem importante, né, do nosso ex-ministro Joaquim Barbosa Gomes, que conceitua, então, as políticas afirmativas. As ações afirmativas se definem como políticas públicas e privadas voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de compleitação física. Então, é uma forma, né, das instituições públicas e privadas legitimarem o direito, né, e minimizarem as diferenças entre os públicos que possuem, então, diversidades. Tá? E daí abrange as diferenças raciais, de gênero, de idade, né, físicas, entre todos nós brasileiros. Isso consta na nossa Constituição, esse direito de diversidade, né? Trata-se também de um conjunto de ações que visam combater e diminuir essas desigualdades historicamente construídas, né, e acumuladas em nossa sociedade, buscando, a partir delas, garantir uma igualdade de oportunidades a todos, bem como corrigir injustiças provocadas pela discriminação racial, étnica, religiosa ou de gênero. Então, as políticas afirmativas, elas sempre vão buscar minimizar as desigualdades e potencializar o crescimento de todos, potencializar a inclusão de todos. Aí se une a nossa disciplina, né? Aí ela volta a ser uma só. Diversidade e educação inclusiva, né? Então, poderia ser até educação inclusiva para a diversidade, né? Para a aceitação da diversidade, para a validação da diversidade no ambiente escolar, para o reconhecimento e a promoção, né, da diversidade. Dentro da nossa disciplina, então, nós abordamos as questões de educação de gênero,
educação quilombola, educação indígena e educação para os direitos humanos, né? Cada um apontando, então, um pouquinho das suas especificidades, né? Um pouquinho da realidade do desenvolvimento dessas modalidades de educação dentro do ambiente educacional brasileiro. O que nós destacamos, assim, que muito ainda se está no mundo das leis, no mundo legal, e pouco nós temos realmente como uma efetivação nas vivências das escolas. Né? Nós podemos apontar, eu tentei trazer, no momento em que eu trabalhei com vocês, eu tentei trazer muito a questão da realidade, né? Eu sempre trazia a parte um pouco legal, teórica, e a realidade através de algum infograma, né? E daí nós podemos perceber as discrepâncias que ainda existem entre as questões de gênero, entre a educação quilombola, né, em relação ao público que se tem, o público de escolas quilombolas que nós conseguimos ter, as perdas cada vez maiores na educação indígena, né, um público que era dono de todo esse nosso país, né, os nossos habitantes do Brasil, e que agora estão reduzidos a pequenos lugares e cada vez sendo mais dizimados, né, e aculturados, né, apesar da resistência de alguns lugares, nós temos ainda muitos problemas e muito fechamento de escolas indígenas, e a educação para os direitos humanos, né, que se caracteriza, então, como uma política afirmativa muito interessante e que legitima que todos nós somos humanos e que todos nós temos direitos e deveres, e que a educação é o nosso maior direito. Né? Todos nós temos direito à educação e precisamos lutar sempre e fazer valer por esse direito. Em relação às nossas avaliações, então, como eu falei para vocês, marcada pela coordenação, né, remarcada, inclusive, porque ela seria antes, por isso que essa aula ao vivo estava marcada para hoje. Ela vai acontecer dia 28 de maio de 2020. Qualquer informação que eu tenha da coordenação que seja diferente a essa, eu peço para a nossa tutora repassar para vocês. A nossa avaliação substitutiva, ela está agendada para 1º de junho, tá? Então, quem não puder fazer na primeira chamada, envie a sua justificativa para a coordenação, para que eles me repassem, a gente consiga avaliar. E a nossa avaliação, então, o nosso exame final, não é avaliação final aqui, exame final em 4 de junho, então, logo após a nossa substitutiva. Como vai se constituir, então, a avaliação final? O que eu concentrei, então, nas questões? Como eu falei para vocês, ela já está prontinha, escondidinha lá no Moodle, né? E o que nós temos, então? Um questionário composto por 10 questões. Basicamente, são questões que vocês já tiveram acesso nos questionários, né? Com algumas diferenças, sendo 2 questões com peso 1 e 8 questões com peso 5. O total da nossa atividade avaliativa, o peso é 6, tá? O que vocês precisam, então, focar nessa finaleira para a questão dessa atividade avaliativa, desse questionário presencial a ser respondido no polo? Nas questões da inclusão, a legislação da inclusão, mais especificamente a legislação expressa através da Lei de Diretrizes e Bases, os direitos à educação e as tecnologias assistivas. Em relação à diversidade, façam uma leitura nos principais textos que eu mandei para vocês sobre direitos humanos, né, que são os maiores conceitos: direitos humanos, educação indígena, educação de gênero e educação quilombola. Tá? Então, são questões bem objetivas em relação a esses aspectos. Na maioria delas, são questões com verdadeiro e falso. Certo? Dúvidas? Professora Vanessa, esse material da revisão, desculpa, como teremos acesso? Vou disponibilizar para vocês a aula gravada e os slides também, tá, Alisson? Já vou terminar a aula e já vou postar em PDF esses slides e vou postar o nosso vídeo também. A aula está sendo gravada aqui por um gravador de tela, tá? Quem mais tem dúvida? Eu só vou conferir quem está presente. Ângela, aqui botei. Alisson, Jackson, Ângela, Tainara, Clarice, Rui e Eduardo. Tem mais alguém? Maria Eunice. Pode perguntar quem levantou a mão, Rui. Pode perguntar. Sim, faça.
Não entendi tua pergunta. Existe uma educação de evolução? Tu pergunta se ela está evoluindo? Sim. Olha, o que se pensa em relação à educação indígena e educação quilombola? Eles precisam basicamente, para que o povo, né, indígena, ele se mantenha, digamos que vivo, né, eles precisam manter a cultura. Se eles vierem, Rui, para uma escola normal, nós não vamos respeitar essa cultura na sua totalidade. Nós vamos aculturar essas pessoas. Então, por que existe a educação, a escola indígena? Porque lá eles vão aprender tanto a língua mãe deles, né? E daí cada povo tem a sua língua específica, e paralelo a isso eles vão aprender a língua portuguesa. Então, há evoluções, porque eles acompanham um pouco da nossa sociedade, um pouco da nossa formação acadêmica, mas eles continuam também trabalhando muito as questões culturais, as questões que devem ser preservadas para que na sua magnitude não seja extinto esse povo. Né? As questões quilombolas é a mesma situação. Né? Qual é a cultura dos quilombos? A cultura afro-africana, né? Então, lá eles vão ter, paralelo à cultura brasileira, aos processos normais de educação, né, como as nossas escolas regulares, eles vão ter parte do currículo deles voltado às questões, a manter essa cultura afro, né, que é importante para a identificação desse povo, para a perpetuação desse povo, certo? Ah, tá. Sim, acredito que há evolução econômica para o povo, você pergunta? Para quem frequenta a escola? Olha, não sei em relação à questão econômica. Eu sei a questão, principalmente a questão acadêmica. Né? Eu sei que em muitas escolas indígenas, eles conseguem preparar os seus alunos e inserir eles em universidades. Eles vêm para as nossas universidades, por exemplo, a Unijuí, não sei se vocês conhecem a Unijuí, aqui no campus Ijuí, nós temos muitos alunos que vêm fazer aqui curso de medicina e voltam depois inseridos, né, para a sua aldeia, né, que é esse o princípio, são princípios diferentes, né, Rui? Então, eles voltam para a sua aldeia para, juntamente ao atendimento com o pajé, que é a grande autoridade naquele local, eles também trazerem uma pessoa da sua aldeia, respaldada num conhecimento dito como científico, para ajudar a sua comunidade a se manter. Não sei te dizer, Rui, se eles almejam essa questão de ascensão social e econômica, né? Mas a gente sabe que eles vêm para o mundo dito normal, eles saem dessas escolas, eles conseguem ingressar nas universidades através principalmente do sistema de cotas, né, que nós temos tanto para afrodescendentes, como para indígenas, né, como para outros públicos, para que eles consigam então ter interação maior com o conhecimento e buscar então uma certa promoção. Agora, na questão econômica, não sei se é o objetivo de todos também, tá? Isso. Isso. Eu também respeito a todos e respeito também essa vontade de talvez eles não tenham, sei lá. Não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, Rui. Até fiquei interessada agora em pesquisar, quem sabe. Podemos pesquisar para algumas. Vou ver se eu acho, inclusive, algum material e vou disponibilizar lá no Moodle a título de leitura complementar. Algum panorama que traga, algum infográfico, alguma coisa que traga a questão da transformação social, a emancipação social dos públicos através da educação indígena e quilombola. Vou tentar procurar e disponibilizar ali, tá, Rui? Mas nunca estudei sobre isso.
Mais alguma pergunta, mais alguma sugestão? Tranquilos para a prova? Tranquilos para o final da disciplina? Só depois da prova. Eu sei, pessoal, o sistema avaliativo ele é cruel, a gente sabe, né? Mas ele é necessário e agora retomando ao presencial, né? A gente sabe que fica mais complexo ainda. Mas desejo a vocês boa sorte, né? Estou à disposição para qualquer dúvida até o momento da prova. Podem mandar mensagem, confiram suas notas antes da prova já, né? Dos questionários, do fórum. O fórum participativo, aquele sobre descalculia, ele foi preenchido manualmente. Pode acontecer de algum aluno ter ficado sem nota, então, por favor, confiram qualquer coisa, mandem uma mensagem, que eu sempre retorno, né, se não no mesmo dia, no outro dia, porque eu também tenho aulas presenciais com outras turmas, mas eu tento fazer o mais rápido possível, né, para que vocês tenham um retorno. O último questionário ficou 0 para mim. Alisson, você respondeu a tempo, Alisson? Esse era automático, mas o último sobre relações humanas não valia nota. Sim, tá, vou conferir então. Questionário final. Tá. Tá, que é o da educação, certo. E qualquer coisa também procurem a nossa tutora para que ela agilize também qualquer atividade, ela conversa comigo rapidinho, a gente agiliza. Certo? Desejo a vocês, então, uma boa atividade final, um bom final de semestre a todos. Sei que vocês estão começando algumas disciplinas e terminando outras, mas desde já me despeço de vocês. Espero estar com vocês em alguma disciplina no semestre que vem. Sei que na área pedagógica vocês só terão PEC, então não sei, né, se conseguirei entrar através do edital, mas já demonstrei interesse para a coordenação em continuar. Gosto muito de trabalhar nessa dinâmica da educação à distância com a turma de vocês. E desejo a todos, então, um bom final de semestre. Diga, Alisson. Isso, aquele não valia nota. Isso. Nós tivemos 3 questionários avaliativos, tá? E uma atividade do fórum, que totalizaram 4 pontos. O resto eram atividades complementares que contam, então, nessas questões de qualidade, que daí serve para o arredondamento das notas no final, né? Vocês sabem... Isso mesmo, Alisson. E no final, então, eu sempre pego, quando eu tenho as planilhas prontas, né? Eu sempre olho quem é cada aluno, a gente tem um mapeamento direitinho, eu e a Marília, e a gente vê, então, quem que a gente pode ajudar para poder finalizar a disciplina, né? De forma mais tranquila, sem precisar de uma prova de exame, se são poucos décimos, né? A gente tenta fazer o arredondamento. Certo, pessoal? Então, já são 8h05, vou liberar vocês. Obrigada pela participação, obrigado por todas as trocas de conhecimento e um bom final de semestre a todos. Boa noite. Tchauzinho.